aleluia. O Senhor nos convida nesta tarde, através dessa canção. Vem, filho amado, como estás? Vem do jeito que você estiver, porque hoje o Senhor tem uma proposta de transformar a história da sua vida. Hoje o Senhor te propõe uma mudança de história, uma mudança de rota. Hoje o Senhor propõe uma nova história sobre a tua vida. Por isso, através dessa canção, Ele está dizendo: vem, filho amado, vem como estás. Vem, entrega o teu coração a mim, porque Deus fará grandes coisas sobre a tua vida em nome de Jesus. Talvez você estava distante do Senhor e desde o começo, desde o momento de louvor, o Senhor está chamando: volta hoje. Aleluia. Vem hoje, vem, filho amado. Não importa o que você fez, o que você praticou, não. Se arrependa e volte. Aleluia. Hoje Jesus te chama: vem, vem, filho amado. Como estás? Porque Deus vai mudar a história da sua vida hoje em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus nesta tarde. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso de Israel. Coisa boa é louvar a Deus, né? Aleluia. Música é a Bíblia falada, queridos. Louvor é a Bíblia falada, né? E eu creio que é Deus falando através da vida da pastora Valéria e através dessa canção. Vem como estás. Vem como estás. Cada vez que nós estamos aqui adorando, louvando a Deus, eu fico muito atento às letras que são entoadas, porque é o próprio Espírito Santo falando à igreja. Amém? E Ele não fala somente através da pregação, Ele não fala somente através dos profetas, né? Quando diz eis que te digo, mas Ele também fala através dos louvores. O louvor é a Bíblia cantada, coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a palavra não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz e prospera para o propósito ao qual foi enviada. Nessa tarde está havendo salvação, está havendo reconciliação, porque o nosso Deus, aleluia, Ele não perde em momento algum, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Aqui na nave da igreja eu acho que eu já cumprimentei todo mundo. Não cumprimentei não, as irmãs que chegaram eu ainda não cumprimentei. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que aí na igreja virtual também existem muitas pessoas que eu ainda não cumprimentei. Eu quero fazer isso agora. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sexta-feira na Igreja Eterna Aliança, à tarde, todas as sextas às 3h, nós temos o nosso culto, onde o Senhor tem operado milagres extraordinários, e nesta tarde não será diferente. Você será alcançado, tocado, visitado pela glória de Deus. Aleluia. Se você encontra-se enfermo, se prepare, porque a cura te alcançará nesta tarde. Se você encontra-se oprimido, se prepare, porque haverá libertação nesta tarde. Se você encontra-se numa situação onde você precisa que portas se abram, se prepare, porque a porta se abrirá nesta tarde. Se você encontra-se numa situação difícil, se prepare, porque a glória de Deus vai te envolver de tal forma que você cantará o hino da vitória nesta tarde, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. É impossível nós estarmos na presença de Jesus e não recebermos os benefícios da sua glória, da sua presença. Aonde a glória de Deus está se manifestando, vidas são curadas, vidas são transformadas, as portas se abrem. Onde a glória de Deus está se manifestando, os enfermos são curados. Aquele que está sentindo dor, ele recebe o alívio. Aonde a glória de Deus se manifesta, as famílias são restauradas, o espírito do divórcio vai embora. Aonde a glória de Deus se manifesta, o espírito da morte, do suicídio, todo demônio, toda entidade, ela tem que bater em retirada. Tudo isso porque é o nome de Jesus. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Jesus é o Senhor e Ele não conhece dificuldades. Glória a Deus. Aonde a glória de Deus se manifesta, a situação precisa ser transformada. Nada fica da mesma forma quando é colocada diante da glória de Deus.
Se você já é cheio do Espírito Santo, você recebe mais poder. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo e sai cantando glória e aleluia. Se você precisa de algum tipo de situação, a glória de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas e nos colocar numa condição a cantar o hino da vitória em nome de Jesus. É o nome de Jesus que pode nos garantir a vitória. Glória a Deus. Talvez você esteja procurando no advogado, no médico, talvez você esteja procurando no teu chefe, no teu patrão, a resposta para o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que Jesus tem a resposta que você precisa. Certa vez Moisés perguntou para ele: quando me disserem quem me enviou, o que eu direi? E o Deus de Israel respondeu a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa cura, Ele é a nossa resposta, Ele é o caminho que nós precisamos para trilhar, aleluia, este caminho de êxito que você tanto procura em nome de Jesus. Jesus não perde uma peleja, e nesta tarde, Jesus está colocando o inimigo no seu devido lugar, para que você possa cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Sinto muita graça de Deus. Sinto muita liberação do Espírito Santo nesta tarde. Sinto de verdade, sinto uma unção diferenciada que está alcançando as nossas vidas nesta tarde. Não é uma sexta-feira comum, é um tempo profético, é uma tarde especial, é um momento diferenciado para que nós possamos receber a nossa vitória. É uma boa tarde para você ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que encontra-se lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Por gentileza, vamos abrir. Você que trouxe a palavra de Deus em papel ou a palavra de Deus em aplicativo, digital, né? Glória a Deus. É a palavra de Deus da mesma forma, né? Eu gosto muito da de papel, principalmente quando eu estou estudando. Eu gosto de fazer minhas anotações, minhas marcações. Então, a de papel ainda é muito, para mim, ela é muito mais eficiente. Mas não tem problema se você trouxe a digital nenhum. É a mesma palavra em nome de Jesus. Isaías 55, versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. A palavra do Senhor enviada nesta tarde, ela tem o propósito de mudar a história da sua vida. A palavra do Senhor que será enviada, que está sendo enviada nesta tarde, ela tem o propósito de transformar os nossos corações. Todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, nós precisamos nos preparar para deixar algo nosso e permitir que algo de Deus seja colocado dentro de nós. É impossível nós estarmos no ambiente da palavra de Deus e não sermos transformados. É impossível, a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, é impossível nós estarmos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, e não deixar algo nosso para receber algo de Deus. E a Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes
cumprirá o que lhe apraz e prosperará para o propósito a qual foi enviada. Deus tem um propósito nesta tarde, o propósito de alcançar vidas através dessa transmissão, o propósito de salvar vidas através dessa transmissão, mas também tem o propósito de operar milagres na minha e na sua vida. Também tem o propósito de liberar algo sobrenatural sobre a nossa vida. Só você que precisa de algo impossível, que só Deus pode fazer, dê um sinal com a sua mão. Se você precisa, assim como eu. Se tem algo na sua vida que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Então você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, e essa palavra não voltará para Deus, sem antes cumprir o propósito a qual ela foi enviada. E eu gostaria de fazer menção aqui do versículo de número 6, onde a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, aquele que trouxe as maiores revelações acerca do Messias, ele que viveu aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus aqui na terra, e de uma forma tão precisa, ele contemplou na linha do tempo tudo o que aconteceria. Eu me recordo do capítulo 9, versículo de número 6, do livro do profeta Isaías, onde ele teve uma visão tão poderosa, e ele declarou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É claro que ele estava falando sobre o nosso Senhor Jesus, aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir aqui. Olha que precisão, que coisa tremenda. Esse texto hoje ele mudou, né? Porque Isaías profetizou antes de Jesus vir. Hoje Jesus já estando em nosso meio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto tem que ser lido da seguinte forma: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é e não será, né? Porque Isaías profetizou antes de Jesus vir. Agora, quando Jesus já veio, e essa palavra já se cumpriu sobre a vida dele, então nós podemos dizer: e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um homem extremamente usado por Deus. O profeta Isaías é um profeta muito admirado, e nós estamos num ministério onde nós falamos muito sobre o profeta Isaías. O nosso pai espiritual, o apóstolo William, ele é apaixonado pelo livro do profeta Isaías, e quantas ministrações proféticas, quantas palavras poderosas nós já recebemos através, né, do apóstolo William sobre este livro, sobre este profeta. E aqui nós vemos um texto onde o povo estava distante do Senhor, e o Senhor então, através do profeta Isaías, ele propõe um caminho de salvação, ele propõe um caminho onde o povo alcançaria a vitória que eles tanto estavam precisando. Através da vida do profeta Isaías, aleluia, aquele povo estava sendo orientado acerca de um caminho para que eles pudessem alcançar a vitória. E como você disse, levantou a sua mão, e eu sei que você aí na sua casa também levantou a sua mão, que precisa de um milagre, que precisa de uma vitória. Eu quero compartilhar este mesmo caminho, para que hoje, antes que este culto acabe, nós possamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, se a Bíblia está dizendo buscai ao Senhor enquanto se pode achar, significa que chegará um tempo onde nós não o acharemos. Se a Bíblia está dizendo busque a Deus, irmão João, busque a Deus enquanto você pode achar, significa que será chegado um tempo, e não está distante, em que pessoas tentarão procurar a Deus, mas não o encontrarão. Chegará um tempo em que as pessoas tentarão encontrá-lo, mas não o encontrarão. Mas graças a Deus, esse tempo ainda não chegou, e nós estamos aqui hoje no tempo da oportunidade, podendo, através das nossas atitudes, do nosso posicionamento, nos relacionar com Deus e receber a vitória que nós tanto estamos precisando. Deus nos faz um convite. No livro de Isaías 55, o mesmo texto que nós lemos no versículo de número 1, a Bíblia diz assim: e vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos faz um convite. Ele, percebendo que o povo estava distante,
percebendo que o povo estava oprimido, que o povo estava desesperado, que o povo estava passando por uma situação completamente fugindo do seu controle. Deus então faz um convite àquele povo: aquele que não tem dinheiro, vinde a mim, vinde e bebei das águas. Aleluia. Coisa tremenda, esse texto também se repete lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, onde o Senhor Jesus convida também o povo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, eu sei que existem muitas pessoas nos escutando nesta tarde. Eu sei que existem muitas pessoas que ouvirão esta pregação, talvez até num outro tempo, se não ao vivo. Eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por uma situação extremamente difícil. Eu sei que existem pessoas que estão passando por uma situação desesperadora. Nós estamos vivendo um tempo jamais visto na história da humanidade. Um tempo de pandemia, um tempo de crise. Um tempo onde as pessoas estão desesperadas. Quantas pessoas estão passando por depressão? Quantas pessoas estão tristes, isoladas nos seus próprios problemas? Quantas pessoas estão passando por uma situação onde elas não encontram saída para os seus problemas? Tentam na medicina, não encontram. Quando eu estava vindo para cá mesmo, eu recebi um pedido de oração de uma filha que teve a sua mãe internada com 70% do pulmão comprometido. Os médicos já deram pouca esperança para aquela pessoa e ela estava completamente desesperada, porque a sua mãe estava na UTI de um hospital. A medicina não pôde responder, a medicina não pôde trazer o alívio que aquela pessoa precisava. Quantas pessoas, no tempo que nós estamos vivendo, perderam o seu emprego, perderam o seu sustento, perderam o seu trabalho, e agora encontram-se completamente desesperadas. Manda currículo, mas não encontra saída. Tenta bater na porta das empresas, mas não consegue um socorro, não consegue um alívio para o problema que está passando. Quantas pessoas estão passando por problemas judiciais e procuram no juiz, no advogado, encontrar um alívio para a situação que estão passando. Mas eu quero te dizer, querido, que o médico pode auxiliar sim. Eu quero dizer que o advogado pode te ajudar. Eu quero dizer que até é possível que o dono da empresa onde você trabalha possa se compadecer de você e te ajudar, mas não há nada tão poderoso do que quando nós dispomos o nosso coração para buscar a Deus. Não há nada tão eficaz, não há nada que traz tanto resultado, não há nada tão extraordinário do que quando alguém, um homem ou uma mulher, ele deixa todos os socorros, deixa todos os aparatos humanos, se ajoelha na presença de Deus e fala: Senhor, eu já tentei através da medicina, Senhor, eu já tentei através do advogado, eu já tentei através do juiz, mas eu entendi através da sua palavra que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor tem resposta para nós, que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor pode mudar a história da nossa vida, que quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor pode transformar a história da nossa vida. Por isso, querido, o meu conselho para você, a voz profética de Deus para você nesta tarde é: ei, busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor, porque quando você buscá-lo, coisas extraordinárias acontecerão sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você acredita nisso, por gentileza, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Buscar ao Senhor. O Senhor nos faz um convite. Ele mesmo nos convida: vinde a mim. Se você tem sede, se você está com problema, se você está desesperado, ei, Deus tem um tempo novo para você, busque ao Senhor. Mas, falando sobre buscar, eu pude ler lá no livro do profeta Jeremias, como o Senhor espera que nós o busquemos. Jeremias capítulo de número 29, no versículo 13. A palavra do Senhor, Ele nos dá a receita de como nós devemos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes a sede é pouca. Muitas vezes nós estamos aqui debaixo deste versículo de 55:1 de Isaías: vós que tendes sede, vinde às águas. E nós buscamos ao Senhor, mas a sede é pouca.
Eu quero te dizer uma coisa, queridos, eu já conheci pessoas que fizeram jejum de 3 dias sem comer, ficaram 3 dias sem comer nada. Eu conheço pessoas que já fizeram jejum de 7 dias sem comer nada. Eu conheço pessoas que já ficaram 40 dias sem comer nada. É possível você passar 40 dias da sua vida sem comer. É possível você fazer um jejum de 60 dias sem comer. Você vai ficar enfraquecido, mas é possível você suportar. Mas alguém que está com sede, ela está passando por uma situação de desespero. Sabe por quê? Porque alguém com sede, ela está caminhando para a morte. A desidratação do corpo humano produz morte. Então alguém com sede, alguém sedento, alguém que precisa estar neste texto de Isaías 55, ele está desesperadamente atrás de água. E o que acontece é que muitas vezes a sede é pouca. Nós até participamos dos cultos, até vem para a igreja presencialmente, até está todos os cultos de domingo, mas a sede é pouca. Eu quero dizer que o Espírito Santo está querendo contemplar uma sede maior em você, porque você precisa buscar a Deus, mas não apenas buscá-lo, como buscá-lo de todo o seu coração. Precisa haver intensidade. Nós precisamos acelerar a forma como nós buscamos ao Senhor. Nós precisamos desejá-lo, de uma forma intensa e poderosa. E assim, quando nós buscamos dessa maneira, o Senhor transforma e muda a história das nossas vidas. Buscai ao Senhor de todo o nosso coração. Certa vez, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, no versículo de número 1, o Salomão, ele fez uma declaração muito interessante. Ele disse assim: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Quando Salomão está pedindo para que nós venhamos nos lembrar do Senhor, não é apenas lembrar do Senhor com a nossa mente, não é apenas fazer uma lembrança vaga de Deus, porque esta lembrança que o profeta Isaías, que o Salomão está declarando, é uma lembrança que ela vem carregada de atitudes. Como assim, pastor? Certa vez, Ana estava buscando ao Senhor. Ana precisava de um milagre, aquela mulher era estéril. E ela foi até o altar buscar ao Senhor. E ela buscou ao Senhor de uma forma tão extraordinária, fez um voto com Deus. E a Bíblia diz assim: e Deus se lembrou de Ana. O que a Bíblia quis dizer? E Deus realizou aquilo que Ana estava buscando. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, a Bíblia não está dizendo que Deus lembrou: ai meu Deus, eu sei, lá embaixo na terra tem alguém chamada Ana que fez uma oração. Não, a Bíblia está querendo dizer que a oração, o voto que Ana fez foi tão poderoso, foi tão forte, que Deus se lembrou de Ana, a ponto de liberar sobre a vida daquela mulher aquilo que aquela mulher estava querendo buscar. E quando Salomão fala para nós: lembra-te do Senhor nos dias da sua mocidade, busque ao Senhor nos dias da sua mocidade, não é apenas lembrar, não é apenas fazer menção, não é apenas falar vagamente, é buscar com intensidade, é lembrar a ponto de sair das nossas casas e estar aqui na sexta-feira à tarde. Coisa linda, é por isso que eu amo quando as pessoas estão aqui. É tremendo quando acompanha também pela rede social, mas quando eu entro aqui na igreja e vejo a casa do Senhor lotada, eu sei que tem pessoas se lembrando do Senhor, eu sei que tem pessoas buscando ao Senhor, a ponto de sair do conforto da sua casa, a ponto de sair do conforto da sua família, a ponto de deixar todos os seus afazeres numa sexta-feira à tarde e vir para a casa do Senhor, buscar ao Senhor. É esse tipo de lembrança que Salomão estava dizendo: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Ei, sabe o que vai acontecer nesta tarde? Porque você se lembrou do Senhor, não somente presencialmente, como também você que está acompanhando no YouTube, no Facebook, no Instagram. Sabe o que acontecerá? Aleluia, Deus vai manifestar a glória dele sobre você, Deus vai operar algo extraordinário sobre a tua vida. Por quê? Porque você se lembrou do Senhor, porque você buscou ao Senhor, porque você está buscando de todo o teu coração. Então Deus vai liberar algo extraordinário sobre você. Aleluia.
Buscar ao Senhor é fazer violência no mundo espiritual. Preste atenção, queridos, nada vem de graça. O mundo espiritual não é fácil, é uma batalha, é uma luta. Sim ou não? Quantas vezes você quer vir para a igreja no domingo, aí chega um familiar, chega alguém, dá vontade de assistir televisão, você lembra do que tem que fazer a semana que vem, né? E você fala, eu vou descansar. É uma luta. E a Bíblia diz que nós precisamos fazer violência no mundo espiritual. O Salomão, ele declarou lá no capítulo de número 3, que nunca haverá um tempo oportuno para servir a Deus. Quem olha para o vento nunca semeará. Pare de olhar para as circunstâncias e colocar nisso desculpa para não buscar a Deus. Todo mundo tem dificuldades, queridos. Você acha que eu, a pastora Valéria, o apóstolo William, todas as pessoas também não encontram desafios? Ou você acha que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia para ler, tudo flui de uma forma poderosa, é tudo uma beleza, e o filho não chama, o cachorro não late, o papagaio não grita? Você acha que é sempre assim? Não! Mas nós entendemos que para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos fazer violência no mundo espiritual. Precisamos dar o nosso passo, precisamos tirar a pedra, precisamos fazer a nossa parte, precisamos fazer violência no mundo espiritual. E existem muitas pessoas que estão sucumbindo diante das dificuldades, queridos. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é apenas o primeiro passo de um tempo de busca, mas nós precisamos também resistir ao diabo. Quando ele tentar colocar, aleluia, aquela vontade de você não vir para o culto, você vai dar risada da cara dele, e vai falar, ei Satanás, esse tempo já passou sobre a minha vida. Eu sei que seria muito gostoso eu ficar aqui na minha casa descansando, com os pés no sofá, mudando os canais da televisão. Eu sei que seria muito bom, Satanás, mas esse tempo já passou. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu tenho que fazer violência no mundo espiritual. Eu aprendi que eu preciso estar na casa de Deus. Eu aprendi que eu preciso buscar a Deus. Eu aprendi que eu não posso ser um crente requenguela. Eu aprendi que eu não posso ser um crente de qualquer maneira. Eu preciso buscar a Deus, e quando eu busco a Deus, o Senhor visita a minha vida. Não é nada de mão beijada não, queridos. A apóstola Márcia nos ensina assim, você conhece o Mar de Rosas? Se você conhecer, me dá o endereço, porque a Bíblia nunca nos prometeu isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Perceba que resistir significa fazer um esforço. Você não vai sair daqui nesta tarde e o diabo fugiu de você a ponto de não te tentar mais, de não tentar você para você não vir para a igreja, para você não estar no culto, para você não ir para a célula. A célula, isso é tudo bobagem. Ei, queridos, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Precisamos buscar a Deus com intensidade. Precisamos aumentar o nível quando o assunto é buscar a Deus. Aí a pessoa vem para a igreja no domingo e pensa que já está fazendo muita coisa. Nós precisamos aumentar o nível de intensidade da nossa busca por Deus e pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Buscai ao Senhor, o texto está dizendo, versículo de número 6, enquanto se pode achar. Queridos, nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. A Bíblia menciona esse tempo. Hoje é o dia, hoje é o tempo que nós temos a oportunidade de levantar as nossas mãos para Jesus. Aqueles que ainda não receberam como único Senhor e Salvador de suas vidas, têm a oportunidade de levantar as mãos para Jesus. Aqueles que estão passando por tempo de desafio, têm a oportunidade de pedir socorro para Jesus. Aqueles que estão passando por um tempo de crise, têm a oportunidade de vir aos pés do Senhor. Mas esse tempo, ele se acabará. Esse tempo não é para sempre. E quantas pessoas estão se relacionando com Deus? Quantas pessoas sabem que tem um chamado do Senhor e fica prorrogando a situação? E fica esticando a situação?
como se o tempo nunca fosse se acabar. Eu quero dizer, agora, 16h05, aleluia, desta sexta-feira, pode ser hoje o último culto, pode ser hoje o último momento, pode ser hoje o último dia que nós estamos reunidos aqui, porque o tempo está próximo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia conta a história, queridos, de 10 virgens, que estavam aguardando a vinda do noivo. Dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. E a Bíblia diz que as prudentes estavam com o azeite em dia, estavam com a vida espiritual em dia, mas as insensatas, quando estava próximo à vinda do noivo, acabou o azeite, acabou o recurso, e elas tiveram que sair para comprar. E quando elas voltaram, elas encontraram o noivo já tinha voltado. As virgens prudentes estavam alegres festejando, mas as imprudentes estavam desesperadas, porque o noivo voltou e não houve tempo para que elas pudessem se consertar. Espiritualmente falando, não sei se você está me entendendo, mas tem muita gente brincando com Deus. Ei, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, na ordem cronológica dos acontecimentos. O próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. Jesus vai vir buscar a tua noiva, mas Ele não vai vir buscar um povo requenguela, Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vem buscar, arrebatar, sequestrar, levar a sua noiva, levar a sua igreja. E o que você está fazendo da tua vida, o que você está fazendo da tua família, o que você está fazendo, aleluia, com a tua vida espiritual, com a tua chamada, com o teu ministério. Ei, pode ser hoje o último dia, é hoje o tempo da busca, é hoje o tempo do arrependimento, porque a Bíblia está dizendo, através do profeta Isaías, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Nós precisamos estar atentos, queridos. Nós precisamos estar atentos com a nossa vida espiritual em dia, com a nossa botija cheia de azeite, para que não sejamos pegos de surpresa, em nome do Senhor Jesus. O dia da salvação, o grande dia do nosso Deus, está chegando. E eu louvo a Deus porque no meio de todo esse cenário que estamos vivendo, nós encontramos pessoas que estão vigilantes, nós encontramos pessoas que neste tempo de desafio, ao invés de se acovardar, elas arregaçaram, foi mais a manga ainda, e estão trabalhando ainda mais para o Senhor, sabendo que o dia está chegando, o dia do Senhor está chegando, e nós não podemos levar a nossa vida como se este dia não fosse uma verdade. Eu quero dizer, queridos, que este dia é verdadeiro, está chegando, vai acontecer, e infelizmente muitas pessoas até dentro da igreja serão pegas de surpresa. Aquelas virgens estavam esperando Jesus, não eram ímpios, não eram pessoas fora do contexto da religião da época. Elas estavam esperando Jesus, mas porque não estavam com a sua vida espiritual em dia, o noivo chegou e elas ficaram fora da festa. Infelizmente, dentro da igreja, eu quero ser uma voz profética nesta tarde, queridos. Eu sei que Deus está mudando as nossas histórias aqui nesta tarde. Eu sei que nós viveremos milagres extraordinários e grandes testemunhos serão contados, mas eu preciso te dizer isso, o dia está próximo. Infelizmente, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas serão pegos desapercebidamente. E eu quero convidar você por uma reflexão nesta tarde. Ainda dá tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, conserte a tua vida. Se porventura existe alguma área na tua vida que está em desalinho com a palavra de Deus, tantos que estão aqui presencialmente, como também você que está acompanhando através dessa transmissão, ei, conserte a tua vida hoje, arrume a tua vida hoje, deixe o pecado hoje, deixe aquilo que desagrada a Deus hoje, em nome do Senhor Jesus, porque o tempo que estamos vivendo ainda é o tempo oportuno, mas pode ser o último dia. Em nome de Jesus, o dia da salvação, o dia da vingança do nosso Deus, querido, esse dia vai chegar e nós estaremos com Ele em nome do Senhor Jesus. Agora, pastor,
Quando nós buscamos a Deus, nós nos deparamos com a sua santidade. Preste atenção. Isaías capítulo de número 6, a Bíblia diz que Isaías teve uma experiência poderosa com Deus. Isaías viveu algo extraordinário com Deus. A glória de Deus tomou conta daquele homem. E uma das primeiras reações daquele homem foi contemplar as áreas da sua vida que precisavam de mudança. Quando a glória de Deus veio sobre Isaías, a primeira coisa que ele falou para o Senhor foi assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. O que isso significa? Que quando nós buscamos ao Senhor, a glória de Deus vem sobre as nossas vidas. E o primeiro efeito que precisa acontecer sobre nós é o arrependimento. Você não pode sair deste culto indiferente. Nós não podemos terminar esta palavra indiferentemente. Tanto nós que já estamos na igreja, porque às vezes a gente fala sobre arrependimento, queridos, nós pensamos que arrependimento é só para o ímpio, nós pensamos que arrependimento é só para quem está fora da igreja, nós pensamos que arrependimento é só para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, nós pensamos que arrependimento é só para aqueles que estão fazendo atrocidades, coisas que aborrecem a Deus. Não, nós precisamos nos arrepender. Eu quero te dizer que você não vai mais distante do que o nível do seu arrependimento, você não vai mais profundamente em Deus do que o tanto que você se arrependeu. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos chorar, nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. A glória de Deus tomou conta de Isaías, o limiar do templo tremeu, e a Bíblia diz que a primeira reação daquele profeta, diante da manifestação da glória de Deus, foi dizer: ai de mim. E quantas vezes nós estamos trazendo uma mensagem que é uma mensagem dura para a igreja, como por exemplo, essa mensagem é uma mensagem forte, de busca, mas se ela não for carregada de arrependimento, esta mensagem está batendo em você e voltando. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia quanto ao propósito dela. Mas se você não abrir o teu coração e se arrepender, queridos, a glória de Deus ela vai acontecer. Deus vai avivar esta nação, mas você infelizmente ficará de fora. Porque a palavra de Deus não volta vazia quanto ao propósito dela. Nós precisamos nos arrepender. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Essa mensagem tem que chegar até você, queridos, e tem que proporcionar em você, ela tem que causar em você um efeito de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados diante de Deus, como Isaías disse diante da glória de Deus: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros. Sabe o que aconteceu naquele exato momento? A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, que trouxe uma brasa e tocou na boca dele, no lábio dele, justamente onde ele confessou, porque o que nós confessamos a Deus, o Senhor traz cura sobre as nossas vidas. Quantas pessoas são fofoqueiras e tentam ficar enganando a Deus? Confessa: Senhor, eu não consigo. Quando eu menos percebo, eu estou fazendo uma fofoca. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar a brasa que vai queimar e vai curar você. Senhor, eu não consigo olhar um rabo de saia. Quando passa aquela perigosa na minha frente, ao invés de eu continuar, não, eu dou uma segunda olhada. Senhor, eu não consigo. Sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai queimar você a tal ponto que vai curar você. Mas nós não podemos tentar nos portar diante de Deus como super-heróis. Deus conhece as suas falhas. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece as áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas, queridos. E nós precisamos nos arrepender, porque quando nos arrependemos e confessamos diante de Deus, Deus então, Ele opera o sobrenatural sobre nós. Esta unção está vindo sobre nós hoje. A unção de Deus está sobre nós, a glória de Deus está sobre nós. E se ela tocar em você, encontrar em você arrependimento,
se ela encontrar em você a disposição para mudar, se ela encontrar em você a disposição para se converter, se arrepender, você não sairá deste culto sem antes contemplar milagres extraordinários sobre a sua vida. E posso te dizer uma coisa, não vai ser como você pensou, vai ser como Deus determinou, porque a Bíblia diz no texto que nós lemos, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus tem algo muito mais extraordinário do que aquilo que você está pedindo. Deus tem algo muito mais poderoso do que aquilo que você está pedindo. E por que ainda não aconteceu? Porque Ele estava aguardando você se arrepender, se posicionar, para que a glória dEle venha sobre a tua vida de tal maneira que você nunca mais será a mesma pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fiz uma anotação aqui dizendo, sem arrependimento nós jamais alcançaremos as promessas de Deus. Nós precisamos nos arrepender. O ímpio precisa se arrepender? Claro, querido. Só que eu já estou falando aqui de um outro patamar. Nós que estamos aqui, eu, a pastora Valéria, todos vocês, nós precisamos nos arrepender hoje. Eu não sou perfeito e você também não é. E todas essas imperfeições precisam ser mostradas a Deus em forma de arrependimento. Glória a Deus. Só assim nós viveremos o que Deus tem para as nossas vidas. Você pensa que porque você veio para o culto e foi embora, você já está apto a viver tudo que Deus tem para você? É claro que não. Quantas pessoas já vieram me perguntar, pastor, mas eu participei da campanha do Naamã. Eu participei de todos os mergulhos. E o que eu vim buscar não aconteceu. Será que o profeta estava errado? Será que o apóstolo não profetizou direito? Não. É porque você não se arrependeu diante da glória de Deus. Você começou a campanha de Naamã de uma forma e terminou da mesma. Como que Deus pode mudar a sua vida? Como que Deus pode operar o sobrenatural em você? Queridos, quando um culto termina, a primeira coisa que eu faço, vou te dar essa dica, tá? Primeira coisa que eu faço é analisar tudo que foi ministrado e falar, Senhor, diante de tudo isso, o que eu preciso mudar, Senhor? Diante de tudo que nós estamos ouvindo, o que eu preciso mudar, Senhor? Eu não posso sair deste culto da mesma forma que eu entrei. Eu preciso deixar algo meu aqui nesse altar, algo meu precisa ficar aqui, para que a glória de Deus possa tomar as nossas vidas, e aí a nossa casa será alcançada, e aí a nossa vida econômica será alcançada, e aí a nossa saúde será alcançada. Sabe por quê? Porque você primeiro buscou a Deus, e a sua justiça, e depois todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Consegue entender o versículo, o texto de Mateus 6,33? Um versículo tão comum, né? Onde a palavra do Senhor diz, buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus, a sua justiça, é nós deixarmos tudo nosso no altar, é nós nos arrependermos, é nós estarmos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que é contaminação nas nossas vidas, nos arrepender diante de Deus, e aí sim, tudo mais nos serão acrescentados em nome de Jesus. Quantos querem viver um milagre aqui? Ainda quer? Depois dessa palavra, ainda quer? Eu quero também. Eu preciso me arrepender nesta tarde. Eu preciso me arrepender. E você que está acompanhando através do YouTube, do Facebook, você acha que você é o santarrão, o perfeitão, que não tem nada que precisa se arrepender? Ei, posso te dizer uma coisa? Se arrependa hoje, seja sincero com Deus hoje, se converta hoje, busque a Deus hoje, porque Jesus vai mudar a história da sua vida, Jesus vai transformar a tua existência nesta tarde, e você nunca mais será a mesma pessoa. Deus tem uma vida nova para você, mas desça do tamanco, desça do pedestal, se arrependa, se conserte diante de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, antes de orar, eu quero convidar você. Se você porventura ainda não confessou a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, hoje eu gostaria de convidar você para fazer isso. Pastor, eu já acredito em Jesus. Eu já acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas eu ainda nunca confessei. Sim, você vai confessar hoje, porque a palavra do Senhor diz assim, se com a tua boca você confessar e no teu coração você crer
que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré dentre os mortos, então você será salvo. E eu quero fazer este apelo nesta tarde. Se porventura existe alguém aqui na nave da igreja que ainda não aceitou a Jesus, ou mesmo se existe alguém que está acompanhando essa transmissão, e você quer mudar de vida hoje, não dá mais para viver, pastor, do jeito que eu estou vivendo, eu quero mudar de vida, eu quero viver um novo tempo. Hoje Jesus te chama. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate no teu coração hoje e te diz assim: ei, vem viver um novo tempo, vem viver uma nova história, vem me buscar, porque eu vou fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida. Posso te dizer, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, é o que está escrito lá em 1 Coríntios, olho não viu, ouvido não ouviu, e não penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Quer mudar de vida hoje? Dê um sinal com a sua mão, apenas isso. Pastor, eu quero mudar, quero aceitar Jesus hoje. Hoje eu quero entregar o meu coração para Jesus. Hoje eu quero mudar de vida. Levante a sua mão aí, ou aqui presencialmente, ou aí onde você está. E eu quero fazer uma segunda pergunta, enquanto você decide aí. Porque a decisão é sua. Não depende de Deus, depende de você. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora depende de você. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Se porventura existe alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, existe alguém que estava distante, pastor, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com algumas situações, hoje eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero voltar para o lugar de onde eu jamais deveria ter saído. Quem é você? Dê um sinal com a sua mão. Se porventura alguém estava afastado dos caminhos do Senhor, aí na igreja virtual, levante as suas mãos. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, hoje Jesus vai ao teu encontro, hoje Jesus muda a história da sua vida, hoje Jesus transforma você para viver os melhores dias da sua história, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, em nome de Jesus, repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, nesta tarde eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Diga assim, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todo pecado, e a partir de agora eu vou viver uma nova história, um tempo novo, onde a tua glória se manifestará sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Só você que acredita nesta oração, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Vamos nos colocar de pé, e eu gostaria de orar por você. Já fizemos o apelo à salvação, mas eu gostaria de fazer o apelo a esta palavra que foi ministrada, começando por mim. Eu já estou levantando a minha mão nesse apelo. Amém. Por quê, queridos? Porque o Senhor nos chama para um tempo de arrependimento. O Senhor nos chama para nos arrepender. Não tem nenhum santarrão aqui dentro. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter. E eu quero orar por você. Você que acredita nessa palavra: pastor, eu preciso, existem áreas na minha vida que eu preciso de transformação. Dê um sinal com a sua mão. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Se você, como eu, também acredita que você não é perfeito, que você precisa de transformação, essa transformação virá sobre você, e nós receberemos algo poderoso da parte de Deus. Dê um sinal com a sua mão. Se você, como eu, acredita nisso, glória a Deus. Essa oração é para os corajosos, gente. Os que não são corajosos, eles não levantam as mãos, sabe por quê? Porque eles pensam que já estão perfeitos, e nós não estamos. Nós estamos num processo de transformação. Você que levantou as suas mãos como forma de adoração, levante as suas mãos bem alto aos céus, e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estar perto. Pai, nós te buscamos nesta tarde. Cada um de nós, Senhor, saímos das nossas casas, paramos o que estávamos fazendo. Aqueles que estão na igreja virtual, Senhor, estão acompanhando a tua palavra como forma de te buscar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, revela-te ao teu povo nesta tarde. Manifesta, Senhor, a tua glória. A tua palavra diz que quando o profeta Isaías se arrependeu diante da glória de Deus,
A tua palavra diz que o fogo de Deus tocou na vida daquele homem, transformou as áreas que estavam em desalinho com a tua palavra. Senhor, que assim seja, Pai. Visita agora os nossos corações, começando por mim, Senhor. Visita, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, Senhor, que necessita do teu toque. Toca agora, queima com o teu fogo, transforma, Senhor, porque nós queremos sair deste culto outras pessoas completamente mudadas e transformadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Alcança também, Senhor, aqueles que estão na igreja virtual, traz arrependimento, Senhor, muda a história das nossas vidas. E agora, Senhor, com a nossa disposição em nos arrepender, eu quero pedir, Pai, que todas as demais coisas nos são acrescentadas, porque esta é a tua palavra. Vai tocando agora, Senhor, vai visitando o coração do teu povo. Cada um que aqui está, Senhor, precisa de uma transformação e de um milagre. Opera, Senhor, o sobrenatural em nome de Jesus. Visita a nossa família, visita a nossa casa, visita, Senhor, a nossa vida econômica, a nossa saúde. Visita, Senhor, todas as áreas das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E opera, Senhor, maravilhas, opera o sobrenatural. Também, Senhor, aqueles que estão acompanhando através do YouTube, do Facebook, Pai, Tu és Deus de milagres, o Senhor não mudou, o Senhor continua, Senhor, fazendo milagres, o Senhor continua operando, Senhor, o sobrenatural. Vai tocando agora, Senhor, e esta área que esta pessoa está apresentando diante de Ti, seja transformada, seja mudada, seja tocada, seja impactada pela Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo o Teu povo, eu declaro, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo, e eu declaro, Senhor, que de hoje para a próxima sexta-feira, nós contaremos grandes testemunhos daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. A Ti a honra, a glória, o louvor e a majestade para todos sempre. Nós Te adoramos, ó Rei das nações, em nome de Jesus. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas. Continue com a sua mão levantada e vamos adorá-lo em nome de Jesus.